Então, amados irmãos, nós estamos aqui. Então, parei, quando eu dizia dos livros do Novo Testamento, os 27 livros, eram os livros que poderiam ser lidos na liturgia da missa, na missa, né? O Novo Testamento é a Eucaristia. A gente chama do Novo Testamento. O que é Novo Testamento? É a nova aliança, por isso que também é chamado de nova aliança. E o Novo Testamento não são os livros, é a nova aliança. A nova aliança não é os livros, é o gesto de Jesus na cruz, é a missa. O cálice da nova aliança. Tomai, comei, este é meu corpo. Tomai e bebei, este é o cálice da nova aliança. Isto é o Novo Testamento. O testamento é Jesus, o gesto de Jesus. Não é o papel, não é os escritos, o livro. É Eucaristia, é ação de graças. É esse viver, né? Viver a nova aliança, né? É uma comunhão. Então a nova aliança, entrar na nova aliança, viver a nova aliança é entrar em comunhão com Deus. A nova aliança, o Novo Testamento é a nossa comunhão com Deus no estado da graça batismal. A nova aliança, essa nova vida concedida por Jesus através do batismo. É a nova vida da graça. Entrar em comunhão, viver a nova aliança é viver em comunhão nesse estado de graça, de santidade. Isso é Novo Testamento, isso é nova aliança, né? Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E como vai crer? Alguém pode dizer, como que as pessoas vão crer? Alguém pode dizer, através da Bíblia. Então, não faz parte da nossa profissão de fé. Aí vem de novo aquela pergunta. E se é através da Bíblia, eu tenho a Bíblia na minha mão, por isso eu creio. Não é isso. Outra coisa, os cristãos do primeiro século não tinham a Bíblia, né? Tem um limite histórico aqui, porque eles não tinham a Bíblia. Por 100 anos da igreja não tinha a Bíblia, né? Pelo menos o Novo Testamento não tinham, não é isso? E depois os primeiros escritos, como eu disse, o Evangelho de João e o Apocalipse, foi escrito no final do primeiro século. E depois levou mais 200 anos para concluir o Novo Testamento, né? Durante mais, na verdade, 200 anos, houve o quê? Debates, discussões, e algumas discussões ferrenhas, para saber quais os livros, né, eram inspirados, eram para ficar no Novo Testamento. E quem que decidiu isso? A igreja, através dos concílios, né? No quarto século, né? Foi no quarto século que a igreja Constantino deu liberdade para a igreja, então a igreja podia se reunir com todos os bispos, né? Todos os teólogos, os bispos, e discutir. Então, qual é os verdadeiros livros do Novo Testamento, da Nova Aliança? Quais os livros que podem ser lidos na missa, na liturgia? E a igreja chegou à conclusão, então, no quarto século, através dos concílios, que eram esses 27 livros e não outros. Tinha tantas outras cartas de apóstolos, de Evangelho de Tomé, Evangelho de Barnabé, cartas de não sei mais o que, Não, é esse, né? Mais ainda, nos 15 primeiros séculos, até 1500, não existia a Bíblia impressa, gente. Eu já disse isso, foi com Gutenberg, né? Foi Gutenberg, a imprensa, que colocou a Bíblia na mão de todo mundo. Antes a Bíblia ficava na igreja. Por quê? Porque não tinha como você carregar a Bíblia, gente. Era pergaminho, aquele tanto de coisa. Primeiro que levava muito tempo para copiar aquilo com tinta. Demorava os copistas, né? A copiar. Era um dia para você fazer uma página, duas. Aí, vem cá. Vamos supor que eu queria a Bíblia para mim. Mesmo assim, que valor que ia ficar essa Bíblia? Porque a pessoa ia gastar ali
quantos dias, muitos e muitos dias escrevendo, e eu tinha que pagar isso. Ia custar aí com tantos, ia ficar muito caro. Eu não tinha condições. E depois não tinha condições de ficar carregando a Bíblia na bolsa. Porque era pergaminhos, rolos. Ficava onde? Na igreja. E a igreja pregava, porque a igreja tinha essa consciência de que a fé é a fé da igreja. E as pessoas tinham essa consciência. Eu creio na igreja. Por isso que na profissão de fé diz eu creio na igreja. Né? Eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, eu creio no Espírito Santo, eu creio na igreja. Esta é a nossa fé, que da igreja recebemos e professamos com alegria. Né? E porque creio na igreja, creio na Bíblia, creio nas Sagradas Escrituras. Né? Muito bem. Essa história de só a Escritura, só a Escritura, só a Escritura dos protestantes, né, que veio lá de Lutero, é uma besteira, gente. Lutero não tinha fé. Eu creio na igreja, né? Muito bem. Por que eu digo que Lutero não tinha fé? Porque, lembra que eu falei com vocês? Primeiro eu creio, depois os argumentos. Estudando a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é difícil, se eu não tenho fé antes, dificilmente eu terei uma fé sobrenatural, mas uma fé humana. E a nossa fé, que nós cremos, a fé católica, não é humana apenas, fruto da nossa razão, da nossa inteligência, mas é uma fé sobrenatural. Por isso que diz que é uma virtude teologal, é uma fé teologal, que é de Deus, é dom de Deus, que eu recebo. E claro, daí eu procuro dar os argumentos, mas não para crer, eu já creio, mas para aumentar, para crescer na fé. Né? A igreja é que, né, outro tema aqui que a gente pode, né? A igreja então, portanto, é que transmite a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, né? Através das Sagradas Escrituras, através da tradição, né? O magistério. Então a igreja é a verdadeira, né, que pode interpretar, né, a verdadeira intérprete, né, da palavra, da Bíblia. Né? Ela é que interpreta corretamente. E essa interpretação é que nos faz unidos a uma única igreja. Né? Essa é a hermenêutica da igreja. Né? Muito bem. Como entender o que as Escrituras, né, as Escrituras são... Como entender de maneira correta as Sagradas Escrituras? Através da igreja, né? A igreja que nos diz que a Bíblia é inspirada, né? Então, agora, quem que é o autor da Bíblia, né? Por fim, né? Eu tenho que adiantar esse assunto, senão a gente não termina aqui, né? Quem que é o autor verdadeiro da Bíblia? Deus é o autor, ponto, né? Se alguém quiser, pode ver no YouTube da paróquia. Eu falei sobre isso esses dias no nosso curso de catecismo, né? O catecismo da igreja nos diz isso. Deus é o autor da Bíblia, pronto, né? É o autor verdadeiro. Né? Mas também os autores, né, humanos, né, são verdadeiros, né? São os agiógrafos, né? Ou escritores santos. A geografia é a escritura sagrada, né? Biografia sagrada. Né? A geógrafa é isso, os escritos santos, né? Vamos dizer assim. Como que foi esse negócio da inspiração divina? Então, para a gente entender, Deus inspirou os escritores sagrados a escrever a Sagrada Escritura. E somente aquilo que ele queria. Como é que foi isso? Vou dizer o que não é. Desde já digo, não é psicografia, viu? Isso não existe para nós. Por quê? Porque Deus não tira a liberdade do ser humano. Não é uma espécie de robô, entrou em transe e começou a escrever. Não, nada disso. Deus usa
da liberdade humana. Então, por isso que cada escrito tem característica. Você lê alguma coisa, os estudiosos vão dizer, não, isso é palavra de Deus, é inspirado, e quem escreveu foi fulano de tal, né? Foi Paulo, não Marcos, porque tem um estilo de Paulo, não de Marcos, por exemplo, né? Muito bem. Porque os autores humanos, as pessoas que escreveram, não perderam as suas faculdades racionais, as suas faculdades humanas. Deus não tira isso da gente. Deus respeita demais a liberdade humana, tá bom? Os autores humanos, portanto, foram autores verdadeiros também. Mas Deus é o autor em um nível mais profundo, podemos dizer assim. Se você quiser escrever aí, ó. Os autores humanos foram autores verdadeiros da Sagrada Escritura. Mas Deus é o autor em um nível mais profundo. Não foi apenas um esforço humano. Vamos escrever, igual tem alguns estudiosos aí, né, críticos, que vão dizer, não, isso aqui foi eles que inventaram, né? Fizeram um grande esforço, e isso é louvável, porque eles... Não foi fruto de um esforço humano, mas de inspiração divina, né? O Espírito Santo recorda, né? E ensina. Lembra lá no cenáculo, no Evangelho de João 16, né, 14, 16, Evangelho de João, capítulo 16 e capítulo 14, ou 14 e 16, né? Fala das obras do Paráclito. Por exemplo, João 14, 26, Jesus vai dizer que quando vier o Paráclito, o Espírito Santo, ele ensinar-vos a toda a verdade. Opa, está aqui. Inspiração, ensinou eles e inspirou eles a escrever a verdade, né? Muito bem. Então, para dizer assim, para resumir aqui, essa inspiração divina da Bíblia, a gente vai dizer que tem 4 fases. Vamos resumir ela em 4 fases. Primeira fase, né? Primeira, houve uma ação divina na história. Isso é importante. Não é a Bíblia, a Sagrada Escritura, não foi uma coisa inventada. Foi algo vivido, houve um fato histórico, né? Embora ele não tenha datação histórica, mas, né, toda a Bíblia é palavra de Deus. Não é história nem fantasia, né? Isso é importante, né? Então, primeira coisa, houve uma ação divina na história, nos acontecimentos. A palavra se fez carne. Jesus se fez carne. Isso é algo histórico. Nós não sabemos a data histórica, mas é histórico. A palavra se fez carne, se fez história. Na hora de transmitir, aí vem a segunda fase. Então, a primeira é o fato, né? Com Jesus. Fez história, se encarnou. Isso é um fato, uma realidade. Na hora de transmitir, alguns autores humanos, né, foi inspirado pelo Espírito Santo. Segunda fase, a escrita. Tudo isso é inspirado, né? Deus inspirou alguns, né, através do Espírito Santo, a escrever, né? Deus tem uma insistência aqui, dá o Espírito Santo dá o quê? Uma assistência, né? Não é insistência, assistência especial, uma graça especial, para que, embora ele, né, fosse um verdadeiro autor humano, um autor humano, escrevesse tão somente o que Deus queria. Segunda fase, né? Por fim, a terceira fase. Aqui há uma inspiração para escrever e na terceira fase há uma inspiração. Para quê? Depois disso, a igreja vai reconhecer aqueles livros, né, que tem a impressão digital do Espírito Santo, que o inscreveu. Essa é a terceira fase. É a igreja. O Espírito Santo inspira a escrever, inspira a igreja a reconhecer que foram inspirados. Esses aqui sim, esses aqui não. Eu já falei. E por fim, a quarta fase, né, que
vem a quarta fase, que pode ser chamada de, que nos acompanha na atualidade, que é a interpretação, né? A igreja interpreta, também através da graça do Espírito Santo. Então, a igreja transmite, né, a revelação. Através de quê? Como que a igreja transmite a revelação? Através da Sagrada Escritura e da tradição. A Bíblia é uma das formas de transmissão da revelação divina. Isso depois do primeiro século, pelo menos, né? Porque antes não tinha outra forma de transmissão, só tinha a tradição. A Bíblia veio depois da tradição, né? Só era transmitida oralmente. Então, por tudo isso, quem recebe essa transmissão, né, o receptor, então, existe graça, uma graça divina em quem transmite, que é a igreja, transmite o quê? A revelação divina, a verdade. Por que a verdade? Por que a revelação? Para que a gente conheça Deus, conheça a verdade e através dela viva a verdade e sejam salvos, entre na comunhão com Deus. Tem quem recebe o receptor, que também precisa estar em sintonia, precisa de uma graça. Então, o transmissor e o receptor precisa de uma fé sobrenatural. O que é essa graça do receptor? Quem recebe a transmissão precisa ter uma fé sobrenatural, porque senão ele não vai entender. É simples assim. Quem transmite e quem recebe precisa de graça. Porque quem está transmitindo algo sobrenatural, algo inspirado. Se eu não tenho essa graça, vou receber de maneira errada. Não vou compreender da maneira correta, né? Muito bem. Olha só, no documento da Igreja antigo, né, Dei Filhos, que é do Concílio Vaticano I, diz assim: esta fé, que é o início da salvação humana, a Igreja a professa com virtude sobrenatural. A fé, a Igreja professa com a virtude sobrenatural, ou seja, é algo não é algo humano apenas, fruto do esforço humano, mas da graça de Deus. A fé é um dom de Deus, então. Continua. Pela qual, sob a inspiração de Deus e com a ajuda da graça, cremos na verdade. Para crer na verdade, precisa ter uma inspiração de Deus e a ajuda da graça, é isso que está dizendo. A ajuda da graça. Cremos na verdade, o que Ele revela. Ele quem? Deus revela. Precisa de uma graça para crer. Não devido à verdade intrinsecamente das coisas conhecidas pela luz natural da razão, mas em virtude da autoridade do próprio Deus revelante, o qual não pode enganar-se e nem enganar. Deus não pode enganar a si mesmo e nem enganar a nós, a natureza dele. Mas olha só, Ele, né? Nós cremos não devido à verdade intrínseca das coisas conhecidas pela luz natural da razão. Não é por isso que a gente crê. A gente crê porque a luz natural da razão, a ciência chegou a uma conclusão que isso é a verdade. Não! Nós cremos numa graça, por causa de uma graça. É isso que está dizendo aqui o documento Dei Filhos. Entendeu? A razão, o esforço, a luz da razão humana, que a igreja não nega, pode nos dar a conhecer muitas coisas, mas não aquilo que foi revelado, porque isso precisa receber com a graça da fé. Por isso que eu disse que a fé é um dom sobrenatural, um dom divino, uma graça divina. Eu creio porque Deus está falando, basta, entendeu? Não porque eu cheguei à conclusão que isso é verdade. Não, eu creio, porque Deus falou. E como eu sei que Deus falou? A igreja diz que Deus falou. Então, se você quiser anotar alguma frase nesse sentido, pode dizer assim: eu creio porque Deus está falando. Se for assim, né? Se não for assim, eu não tenho fé divina, né? E se não for assim, não tenho fé divina. Tenho fé humana. A nossa fé, a fé católica, não é uma fé humana, mas é uma fé divina. Deixa eu ver o tempo aqui. Acho que eu aguento mais um pouquinho antes de terminar. Uma coisa é crer
na verdade de maneira sobrenatural, como graça. Outra coisa é crer na verdade porque cientificamente chegou lá por esforço humano. Isso não é fé católica, pelo menos, né? Não é fé sobrenatural. Pode-se fazer uma filosofia, então, isso aqui é importante. Então, pode-se fazer uma filosofia crítica ou até mesmo um estudo da Bíblia crítico, mas não se pode fazer uma teologia crítica. Por quê? A teologia se faz a partir do momento que eu creio nisso. É palavra de Deus e Deus me deu o dom de crer. Então eu posso fazer um estudo de religião, um estudo da religião. Claro que posso. Né? Se eu não tenho fé, eu faço isso. Né? Uma filosofia, criticar, sim. Mas teologia, fé, não será possível. A fé não espera argumento para crer. Não é convencimento. Só precisa saber que é ensinamento da igreja e eu creio, porque creio na igreja. Eu creio na igreja. Vou repetir isso aqui. A fé não espera argumentos para crer. Ela crê e depois procura os argumentos. É assim, né? Porque não é convencimento. É dom, é graça. Só preciso saber, só isso. Porque a fé... Desculpa. Porque a fé é crer em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Isso é atitude de fé. Qual que é a atitude de fé? Crer em tudo que ensina e crer a Igreja Católica. A Igreja Católica crê, então eu creio. Isso é fé, né? Por isso eu creio na Bíblia. Né? Porque Deus se revela na igreja, através da igreja. A fé católica não é fruto desses argumentos racionais. A fé católica é uma fé teologal, é uma fé sobrenatural. Né? Muito bem. Eu já disse, né, por exemplo, dá um exemplo aqui de Lutero, né, mais uma vez. Lutero, né, começa a examinar as Escrituras quando ele tem uma intuição que somos salvos, e aí ele tem uma intuição, lá lendo as Escrituras, que somos salvos exclusivamente pela fé e não pelas obras, né? É isso que dizer. Somos salvos pela fé, não pelas obras. A igreja não acredita nisso como um absoluto. Nós somos salvos pela fé e pelas obras. É isso que a igreja diz, pelas duas coisas. Uma coisa completa a outra. Aí Lutero, porque acreditava só na Escritura, só na fé, quando ele leu a carta de São Tiago, que fala que não existe fé sem obras, a fé sem obras é morta, opa! O que Lutero fez? Ele começa a criar um cânone dentro do cânone da Bíblia. Não existe, começa a descobrir, existe coisas que foram Jesus, outras não foi Jesus bem que disse isso não. Então essa parte aqui não era bem palavra de Deus, né? É uma espécie de palavra dentro da palavra. Né? Existe uma parte do Novo Testamento que é mais palavra de Deus e outra que é assim, palavrinha, né? Vamos dizer assim. Não. Né? E começa a criar um núcleo, né? Dentro da palavra. Né? E aí recordamos que a palavra, as Sagradas Escrituras, foi a igreja que disse, ela que tem a autoridade de dizer. Agora vem depois de 1500 anos e diz, não é bem assim. Né? E eu só tenho isso porque a igreja a conservou. Né? Tá bom? A igreja crê na palavra de Deus, na Bíblia, como um todo. Né? Como um todo. Muito bem, eu vou parar aqui, né? E continuo, né, uma quarta parte, né, no outro vídeo.